Nós tivemos esse despertar de Deus para esse ano. É um ano de despertar, é o ano do despertar de Deus para as nossas vidas. Ezequiel 37 diz assim, a mão do Senhor estava sobre ou no ombro, ou na cabeça. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, o Espírito de Deus, Ele me levou. O Espírito de Deus, não há confusão nisso. O Espírito de Deus me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E que o profeta respondeu? Eu respondi: ó soberano, no Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um enorme exército. Declare: era um enorme exército. Era um enorme exército. Aleluia. Então ele me disse: filho do homem, estes homens, estes ossos, são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecereis em sua própria
Então vocês saberão que eu, o Senhor, que falei e fiz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, gente. Amém. Vocês estão aí comigo? Amém. Eu vou pedir um favor para vocês nessa manhã. Não se movimentem. O mínimo possível. Segura o xixi, número 2 e a sede. Amém. Espírito Santo de Deus, é debaixo do temor, Pai, debaixo do temor da sua palavra, que nós queremos aqui contribuir com o teu doce Espírito Santo para que essa mensagem seja declarada aqui nessa manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a igreja de Jesus Cristo, ela está para esses dias. Por isso, levanta-nos nessa manhã, segundo a tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Todo coração endurecido, todo coração de pedra, todo coração que está distante de ti nessa manhã, venha ser aquecido, quebrantado, curado, restaurado. Possamos voltar ao caminho da origem do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Não sei como começar aqui. Eu acredito que ninguém gosta de cemitério. Quem aqui gosta de cemitério? Eu tinha uma avó, mãe do meu pai, mineirona, que mineiro tem uns costumes assim que só deles, né? O ai sou. E ela amava velório. Tinha um velório, ela estava dentro. No entanto, quando o esposo dela faleceu, foi uma loucura. Porque sabe aqueles velórios que colocavam o defunto em cima da mesa? E aí a pessoa faz sopa, pão com mortadela, tubaína, e aí coloca no meio da sala da casa, e entra e sai, aí vai na panela de sopa, toma, e põe a mão no falecido. Aí a hora que eu cheguei lá, ela estava assim, ai, minha neta, o meu velhinho morreu, e falou lá, minha filha, vamos tomar uma sopinha com a avó. Ah, minha avó, foi de mineiro. Doido. Era assim. Quase ninguém gosta de ir ao cemitério porque é um lugar ruim para estar. Em regra, a sua grande maioria, ninguém gosta de ir ao cemitério. Por quê? Porque traz lembranças ruins. Está relacionado a uma perda de alguém que foi, de um amigo, de um ente querido. Então esse cenário é um cenário que não gostamos de estar. O ruim é quando você coloca no GPS para ir em tal cemitério, né? É quando chega lá no cemitério, o GPS fala, você chegou ao seu destino. E aquilo vai ficar gravado para sempre na vozinha do GPS. Você chegou ao seu destino. Pior que é verdade. Ué, é uma coisa mais verdadeira verdade, como diz o Chaves, é o seu destino. Por quê? Porque nós não queremos trazer as memórias ruins, as lembranças ruins, né? Às vezes a gente deixa para entregar as flores quando as pessoas morrem. Então você vê aquelas coroas maravilhosas. Oh, porque você foi extraordinário. Mas você falou isso para a pessoa em vida? Aí manda aquela
pode me presentear. Depois, não dá mais. Né? Pode fazer que eu gosto. É a minha segunda linguagem de amor. A primeira, quer saber? Serviço. Quer me agradar e tá comigo no batente. Nem esse papo mole, não. Sabe aquele tipo de gente que tá vendo coisa que eu fazer e fica... Eu falo, se não vai ajudar, sai. Vaza. Não fica sassaricando aqui, não. Não fica sassaricando aqui, não, olhando assim. Quanta coisa tem pra fazer. Eu já pego a rodo com água e já vou jogando tudo assim. Quando eu morava em Vinhedo, tinha umas janelas doidas. Eu saía pra fora no quintal, pegava os bichos e ficava. Aí eu pegava o rodão e ia de volta. E água tudo. Aí as meninas, não escreve, se não vai ajudar, entra. Não vem sassaricar aqui, não. Então a minha primeira linguagem é serviço. Quer me deixar felizinha? Sou eu que tá fazendo o almoço, o outro tá lavando a louça, o outro tá fazendo a salada, o outro tirando o lixo de banheiro. É assim. A da senhora também é serviço? Eita Deus, separadas ao nascer. Eu sou irmã da Luciana, é separadas ao nascer também. Mas segundo é presente, né, gente? Então tudo bem, a gente gosta de dar presente. Glória a Deus. E nós sabemos que nesse lugar existem várias histórias que deixaram de ser vividas. Existem grandes talentos que deixaram de ser colocados para fora em vida. Nesse lugar tem muitas histórias de muitos pregadores que poderiam ter mudado o mundo e deixou de fazer. Nesse lugar também tem muitas pessoas que eram grandes adoradores de Deus e deixaram isso se perder ao longo do caminho. Histórias que não concluíram, pessoas que deixaram de viver e ver o propósito de Deus para a vida delas. E eu quero dizer que Deus, Ele está nesses dias falando assim: olha, existe uma vida dentro de vocês, e essa vida não pode ir para quando você morrer, porque quando morrer acabou. Mas essa vida que eu coloco dentro de vocês é para que vocês expandam o meu propósito na terra. Deus convidou o profeta para estar em um ambiente como esse. A Bíblia diz que Deus o levou para o deserto. Não foi isso que nós lemos? Para um vale. E haviam ali o quê? Ossos secos. Não tem tudo. Esse vale, esse cemitério, pensa, você chega lá, apesar que tem uns cemitérios que são meio que assim, né? Tem alguns cemitérios, eu já fui em um que tem muita demanda, então eles vão pegando quem já está há muito tempo, já vai saindo para fora, vai deixando tudo a ver navio, e é mais ou menos esse cenário. Então nós vemos que ele vai para um vale, esses ossos estão expostos, e eu acredito que é pior do que um cemitério. Porque pensa, você chegar num vale e você enxergar um monte de ossos secos. A Bíblia fala que eles estavam sequíssimos. Imagina naquele sol da Palestina, aquele sol quente. Eu lembro quando nós fomos para um deserto e é só Jesus. Porque é um sol de 100 graus para cada cabeça.
Morri. Morri. O sol entrou em mim. Morri. O cenário era horrível. O cenário era atribulado. Naquele terreno árido, talvez um terreno rochoso, ossos espalhados por aquele lugar, aquele ambiente que ninguém gostaria de estar. Pensa você ali no cemitério com aquele ossos para fora e você, o que eu estou fazendo aqui? Imagina Ezequiel dentro desse cenário. Deus, você me trouxe aqui nesse vale de ossos secos, e aí? Por que ele está ali? Por que Ezequiel está no vale de ossos secos? A Bíblia falou para nós. O porquê? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. E quem o levou? O Espírito de Deus. Porque a mão do Senhor ele levou a Ezequiel ali. A mão de Deus, ela nos guia. A mão de Deus, ela nos protege, ela nos abraça, ela traz provisão. A mão de Deus, ela nos conduz e às vezes até faz um pininho também. Às vezes até faz um cafunézinho aí. Quem gosta de cafunézinho? Eu não suporto mexer na minha cabeça. Não põe a mão na minha cabeça que me dá, né? Aquele negócio assim, ó. Tem gente que adora, né? Não é meu caso. Não é. Sou fogo, gente. A mão de Deus também nos conduz. E nem sempre para onde o Senhor nos conduz é para onde nós gostaríamos de ir, é para onde nós gostaríamos de estar. Quando nós dizemos às vezes assim: ai Senhor, me conduz, me leva segundo a sua vontade. Ai, para onde quer que você esteja, que você queira. E eu acredito que esse é um dos pedidos muito arriscados. Porque provavelmente Deus vai te frustrar. Provavelmente, alguns momentos da sua vida, Deus vai te conduzir para lugares e ambientes que você não gostaria de estar ou de ir. Mas é exatamente nesse lugar que Deus nos leva, é o lugar que Ele vai revelar o nosso propósito. Mas é nesse lugar que muitas vezes nós estamos como uma vaca que atola no barro e fica presa. É um lugar que Deus, Ele quer que você saia para que Ele revele o que Ele tem para a sua vida de fato. E nem sempre Ele vai te conduzir pelo caminho e pelo jeito que você pensa que vai ser. Nós vemos Davi no Vale de Estocolmo. Ele era o quê? Pastor de ovelhas. E quando ele chega ali, ele passa a ser um matador de gigantes. Nós vemos aquela escrava de Naamã que entrou naquele palácio e deixou de ser uma criança apenas, que estava ali para brincar, para estudar, para ser apenas uma criança. Quando ela chega naquela casa, ela se identifica com o quê? Tem lepra nessa casa. Então ela se coloca em um lugar do quê? De profeta, de uma missionária. E ela traz cura e um caminho com propósito
óleo, o melhor óleo. O melhor óleo. Se não for da azeitona, é tabajara. É óleo de soja. Mas a azeitona, quando ela é espremida, extrai o que dela? A essência da azeitona. Sai o azeite, aquela coisa boa, aquele azeite português. É apenas um fio, né? Já dá aquele sabor. O Jorjão lá trabalha né? Dependendo do azeite, nem cheira, né, Jorjão? Azeite aqui no Brasil. Esse aqui no Brasil, você põe, faz assim, ó. Não sinto o gosto, não estou sentindo nada. Põe meio litro do azeite, não estou sentindo nada. Mas quando aperta, quando espreme, quando existe uma pressão, é aí que revela a nossa essência. O ambiente empurra você para aquilo que Deus planejou para a sua vida. Eu quero dizer que o ambiente que você está vivendo hoje não é por acaso, está te empurrando para aquilo que Deus planejou para a sua vida. E é exatamente aí que Deus vai te usar nessa terra. Então eu quero dizer, alegra. Estamos no caminho certo. Aleluia! Nós não vamos morrer. Nós não vamos perecer. Não é para a morte. É para que a glória de Deus seja manifesta através da minha e da sua vida aqui nessa terra. A glória vai ser de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eia! Aleluia. Você não morreu até agora. Glória a Deus. Quantas pressões não fizeram com que a tua essência ela viesse para fora e você, Senhor, eu não vou aguentar mais. Verdade. Eu estou com você. Verdade. Chore calabaxere calabaxa. Chore calabaxere calabaxa. A obra de Deus, Jorge, na sua vida vai ser completa. Aleluia. Chore calabaxere calabaxara calabaxai. Eu declaro em nome de Jesus que o poder de cura, o sobrenatural. Aleluia. Sim, Deus, o que começou a obra é fiel e completa hoje. Aleluia. Choquiara calabaxere calabaxaias. Em nome de Jesus, o Senhor blinda a sua vida hoje. Aleluia. E Ele diz: não temas, não temas, não temas. Ainda as vozes vêm à tua mente, mas a palavra do Senhor é uma só. Não temas. Aleluia. Choquiara calabaxere calabaxara calabás. Aleluia. Chore calabaxara calabás. O Espírito Santo de Deus, Ele está diante da pressão hoje existente nas nossas vidas, revelando a nossa essência. Ezequiel é conduzido pela mão do Senhor em um lugar onde ele jamais imaginou estar. Ele nem queria estar ali, ele não queria estar vendo o que ele estava vendo, mas a mão do Senhor o conduziu para esse vale de ossos secos. Esse texto, em especial, ele está falando sobre Israel, a respeito de Israel. A história de Israel é literal sobre Israel, mas é sobre a igreja também. Amém. É sobre a igreja também. É a forma como a igreja
é a forma com que a igreja está adormecida. Existe um contexto que fala de um homem que se chamava Nabucodonosor. Ele era o quê? Rei da Babilônia. E ele vai invadir Israel por quê? Porque Deus permitiu para punir a nação de Israel. Uau! Que Deus, hein? E aí, Nabucodonosor invade Israel mais ou menos no ano 605. Ele destrói as muralhas, ele queima os templos, ele leva escravos para a Babilônia. E no meio desses escravos vai Daniel, o profeta, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, mas não tiveram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu falo que eu sou dos corinhos, gente. Ninguém acredita em mim. Você conhece, era do manto. Oh, isso vem esconder as origens. Ô, gente, tem misericórdia. Esses corinhos do fogo, né? É top. Eu sei todos eles. Todos. Dentre desses homens, desses escravos, estava então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e também Ezequiel, que foram levados como escravos para a Babilônia. A diferença desses dois profetas, Daniel e Ezequiel, é que Daniel serviu no palácio do rei e declarava para os reis. Ele recebia visão para os reis. Então ele era príncipe no palácio, liderando na Babilônia. E Ezequiel não. Ezequiel, ele mora no meio dos escravos e profetiza para os escravos. Então, enquanto Nabucodonosor governa o mundo, a Babilônia escraviza Israel, pune Israel. E Ezequiel está no meio de tudo isso. E aí nós vemos que lá em Jerusalém ficou quem? Jeremias. E Jeremias ficou com quem? Com os aleijados, com os deficientes, com os inválidos, com os doentes mentais, e até mesmo com aqueles que perderam a batalha. Aqueles que ficaram doentes na batalha. Aqueles que não serviram para nada. Então, Jeremias fica em Jerusalém. E aí, quando a gente vê Jeremias, Daniel e Ezequiel, eles estavam profetizando no mesmo tempo. Você começa a entender que a profecia de Ezequiel aqui, em Ezequiel 37, está relacionada com aquilo que Deus estava mostrando lá em Jeremias 18, a casa do oleiro, e que fala de um vaso quebrado na mão do oleiro, que foi restaurado, e é Israel. Assim como o vale de ossos secos também ressurge e tem a restauração do Senhor. Só que cada um estava posicionado em lugares diferentes. Quem é Ezequiel? Ezequiel, ele tinha 30 anos de idade. E nessa idade ele perdeu a sua esposa. Começou bem. A Bíblia não relata que ele tinha filhos, que ele tinha uma descendência, que ele não constituiu uma família. Ele nessa época estava sendo treinado para o sacerdócio. E o sacerdócio era um negócio top de ser. Se tem uma coisa que todo mundo queria ser, era sacerdote. Igual hoje.
para o sacerdócio. Eles ganhavam muito bem. Eles tinham grandes oportunidades. E quem era sacerdote tinha esse ofício, tinha muita remuneração. E era o cargo mais importante depois dos reis. Quando Nabucodonosor invade Israel e a Babilônia começa a governar, a Bíblia fala que nesse período é onde Ezequiel passa por todos esses processos. Perde a esposa, perde o sacerdócio, perde o seu país, perde sua estabilidade, perde seu ministério e é levado escravo. Imagina a cabeça de Ezequiel vivendo esse processo de perdas. Ele está dentro desse cenário já caótico, escravo, aí vem Deus e fala o que para ele? Ei, vamos ali comigo? Dá uma volta, você está meio de cabeça aqui. Perdeu muita coisa. Da dura sua, hein, Ezequiel? Vamos dar uma volta, tomar um café. Pensa que Deus não fez como eu faço com vocês, não. Vamos tomar um café, comer uma pizza. Qualquer dia eu vou pegar vocês e levar para um lugar bom. Deus falou assim: vamos no cemitério comigo. Vamos dar uma volta no vale de ossos secos. Às vezes nós falamos, será que dá para piorar ainda? Dá para piorar. Claro que dá para piorar. Muitas vezes nem sempre é o diabo, tá, gente? Às vezes a gente está vindo para a igreja fura o pneu. Você, Satanás do inferno, te repreende em nome de Jesus. Quem aqui já fez? Às vezes você chega lá no seu trabalho e aí o seu chefe fala assim: por favor, na minha salinha. Aí você vai lá, demitido. Às vezes você bate o seu carro. E eu quero dizer, geralmente é muito raro diante das adversidades olhar para as situações e olhar para Deus e falar: Senhor, graças te dou porque são livramentos do Senhor. Ou você conhece alguém assim, que é tão, oh Deus, obrigado porque tinha um livramento nisso daqui para minha vida. Oh Deus, obrigado porque o meu carro deu PT. Eu lembro quando meu carro deu PT por enchente aqui na Brasileira. Levando a Luísa para o hospital com uma febre, começou aquela chuva terrível. Eu estou olhando para o lado, estou olhando para o outro, estou olhando para o outro. Daqui a pouco eu só vejo um carro fazendo assim, ó. Que é isso? São anjos? Anjos? É uma visão que eu estou tendo. Jesus está voltando. Daqui a pouco eu olho para o meu pé, cheio de água. Aí eu, Vinícius do céu, o carro está enchendo de água. Aí o Vinícius põe o pé para fora e começa a empurrar o carro, porque senão a gente... Começou a empurrar o carro para uma loja, que tem que ter muitas lojas ali, né? Empurrar o carro para pôr numa loja, o carro com maior dificuldade, encheu de água, tudo acabou, veio a segurança. PT. Acabou o carro. Pensa. Tem como piorar? Tem, mas nós nunca vamos enxergar algumas situações dessa forma. Nós nunca acreditamos que Deus está no comando, no controle, ou permitindo de coisas que nos desagradam. Nós nunca conseguimos enxergar Deus como um pai que também nos corrige.
vezes em casa eu faço umas reuniões assim. Do outro lado da mesa, olhando no teu olho, tete a tete, aqui que ninguém gosta de fazer isso. E aí, Rodolfo, como você está? Então, Rodolfo, existe um caminho que é único. Ou você escolhe vida, ou você escolhe morte. É difícil a gente enxergar um Deus nos colocando nesse lugar. É difícil a gente enxergar a Deus nos corrigindo e dando uma missão para as nossas vidas. Só que é isso que está lá em Hebreus. Deus corrige a quem Ele ama. Tem gente que Deus está corrigindo muito, né? Ai, Deus, estou para lá, estou para cá, espelho para cá. Mas que tanta essência eu tenho. Está demais. Ah, Senhor, eu quero dizer nessa manhã que Ezequiel havia perdido tudo. Ezequiel havia perdido os valores mais preciosos dele. O que ele perdeu? Vamos ver se vocês entenderam. Quem encontra uma esposa, encontra tudo na vida. Não é? É essência. É essência? Ah, essência. Ele perdeu a esposa, perdeu o ministério, viu o templo que foi todo queimado, tudo destruído. E aí Deus ainda pega e enfia ele dentro de um vale de ossos. Deus perdeu o sacerdócio, perdeu amigos, casa, dinheiro, sustento, provisão, perdeu energia. Sim, Ezequiel, você está perdendo tudo isso, você está vivendo tudo isso, mas Deus olha para Ezequiel e fala assim: mas eu quero dizer que não é sobre você o que eu estou fazendo através de você, é sobre uma nação. O que eu estou fazendo com você não diz respeito a você, Ezequiel, é sobre um povo. Eu quero dizer a você, Ezequiel, eu não quero te fazer de um sacerdote nesses dias, mas eu quero te fazer para esses dias um profeta, um anunciador de vida. Não é sobre as suas vontades, o que você perdeu, o que você deixou, mas é sobre aquilo que eu estou derramando sobre você, um novo ofício. Eita, você não vai ser preparado para sacerdote, mas eu te preparo hoje como um profeta dessa situação. Amém. Chore, carabaxere, calababás. Deus estava mudando o ofício de Ezequiel, de um sacerdote para um profeta. Sabe por que Deus vai estragar os seus planos nesses dias? Aleluia. Glória a Deus. Deus está estragando os nossos planos nesses dias. E não tenha medo, porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é o melhor para a sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós sairemos ilesos de toda a guerra, em nome de Jesus. Deus está levantando aqui nessa manhã profetas, profetas, profetas. Eu vejo um reduto de profetas nesse lugar. Chore, calabalabachere, calabachare. O espírito da profecia, o espírito da profecia, o espírito da profecia está vindo sobre a igreja de Jesus Cristo nesses dias.
as brasas vivas do Senhor, do Espírito Santo, está tocando os nossos lábios e purificando as nossas vidas e consertando a nossa casa e consertando o nosso altar, porque nós vamos nesses dias ser anunciador de uma verdade, de uma palavra poderosa. Choque aracalabachaias. Ezequiel, eu vou te levar para bem longe, mais de 1000 quilômetros. Ezequiel, você, no meio da essência, você vai transbordar. No meio desse caos, a sua essência, ela vai transbordar. No meio dessa situação, a sua essência vai transbordar. O Espírito Santo está falando, olha, não se preocupe com o que você tem que comer, que beber, que vestir. Esses dias são dias aonde nós trabalharemos para o Senhor. E Ele trará intervenções poderosas para as nossas vidas. Busque, 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 busque até encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Busque. A igreja vai entrar neste lugar de uma busca intensa, continuidade. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que quer dizer ossos sequíssimos? Fala de tempo. Ossos sequíssimos, fala de tempo. Havia, o que está querendo dizer? Ossos sequíssimos. Havia muito tempo. Havia muito tempo. Você vê que tudo se decompõe quando uma pessoa morre. Só fica o quê? Os ossos. Eu lembro quando eu fui fazer a exumação do corpo do meu irmão e que o ajudante, não gosto do nome coveiro, né? Nome desagradável. Tem outro, querido. Coveiro, põe outro nome. Faz uma medida diferente para eles. Ajudante. Ajudante dos que já foram. Sei lá, eu tenho que ver outro nome. E a hora que abriu, foi muito estranho, porque era como se, né, tivesse ali a pele e tal, não sei o que, mas quando bateu o vento, sumiu tudo. E só ficaram os ossos. Eu posso dizer, intactos. Aí eu mandei cremar esses ossos. Só para diminuir de tamanho e jogar numa árvore. Porque eles continuaram ossos. Não mudou a essência do osso. O osso. Osso pequenininho. Os ossos ficam para sempre. Deus estava dizendo para Ezequiel, faz muito tempo, né, Ezequiel? Faz muito tempo, né, Ezequiel? É igual quando Jesus chega ali na família de Lázaro. Que Jesus não vai no tempo deles, Jesus vai no tempo dele. Aí Jesus Cristo chega e qual é a primeira coisa que a bocuda da Marta fala? Qual
aqui, a hora que chegou o recado lá, não teria morrido. Agora, para que serve? De que adianta? O que vale? Chegou atrasado. Porque a gente limita Deus ao nosso tempo. Porque a gente vive essa loucura de querer dar ordem para Deus. É no meu tempo, é do meu jeito. Nós vivemos em uma geração da pressa. É tudo para ontem. Não existe paciência para esperar. Vivemos em prol do tempo. Somos escravos do tempo. Estamos sempre limitados ao tempo. E nós vemos na Bíblia, ela nos ensinando que sim, existe um tempo para todas as coisas. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos ela ficou lá? 12 anos. Quantos anos Abraão ficou aguardando a promessa se cumprir de um filho? 25 anos. O cara lá do tanque de Betesda, todo mundo desce e eu fico. Quanto tempo ele ficou lá? 38. Mas eu quero dizer que é a pressão que muitas vezes Deus está permitindo, extraindo de nós a nossa essência, que é nesse lugar, é através dessa situação, que você vai ser usado por Ele. Amém. Glória a Deus. Você vai ser usado para curar. Amém. Você vai ser usado para restaurar pessoas que estão desacreditadas do Evangelho, que foram lesados. Você vai ser usado para tirar pessoas da depressão, daquilo que parece que não tem mais jeito, que é impossível. Você vai arrancar vozes de morte das pessoas, porque a pressão extraiu de você essa essência para transbordar, para curar, para restaurar. Meu Deus, Dona Lídia, a senhora vai ser usada para mulheres que estão desacreditadas e pode acontecer, porque a senhora sabe o que é permanecer quando tudo está dizendo que não. E a senhora fala, eu acredito, eu creio, haverá, vai acontecer. Deus está fazendo essa pressão nesses dias, nos permitindo a isso, está extraindo o nosso melhor para esses dias. E vai ser na área que você está sendo pressionado. Por isso eu quero dizer, Deus não está demorando. Eu quero dizer, está no tempo certo. A hora de Deus é perfeita e está tudo no tempo que Ele tem preparado para que você viva. Os ossos estavam sequíssimos e tem gente que está assim hoje com a sua vida com Deus. Tem gente que está aqui nessa manhã, que está dessa forma, sequíssimo, no ministério, na família, nas finanças. Você vem na igreja e você fala, ai, o culto hoje estava meio xoxo. Não é que o culto está xoxo, é porque você está distante de Deus. Ai, hoje estava meio estranho, né? Não, é porque você está fora do ambiente da presença. Ai, a pastora grita demais. É verdade. Talvez você esteja sequíssimo.
piorando e vai piorando. E o sequíssimo é que o tempo ele foi passando e você foi vendo essas situações piorar. Eu quero fazer uma pergunta: o que secou na sua vida? O que está seco na sua vida? Talvez você pode até falar: eu não tenho nada seco na minha vida. Eu quero dizer que a Bíblia, ela diz que era o quê? Um exército. Fala que era um exército? Exército. Fala aí. E se era um exército, por que morreu, pastor? Se era um exército, por que morreu tudo? Acabou tudo. Porque estava em guerra. Porque ninguém morre em casa. Tem gente que está parada. Tem gente que está conformada. Gente que não corre atrás de nada. Gente que não quer crescer. Gente que não sai do lugar. Que não se movimenta. Gente que não entra na batalha. Você fala: ai, eu me sinto tão parada. Ai, eu não vejo um lugar. A maioria das coisas que você vê na sua vida e enxerga como fracasso é porque você se arriscou e você entrou em guerra. Em alguma hora você se lançou porque você creu. Aí veio o dardo do inimigo, veio a flecha do inimigo, veio a condição para te tirar do plano de Deus. Mas você estava lutando e Deus sabe que você estava lutando, que você estava guerreando. É por isso que Deus olha para Israel e o enxerga restaurado. É por isso que Deus olha para Israel e fala: ele é um exército, ele estava em guerra. E eu consigo enxergar que há restauração. Talvez você esteja passando por coisas difíceis, por grandes batalhas. Talvez você esteja nesse lugar, mas corpos não andam, não tem sensibilidade, não tem reação, estão secos. A mão do Senhor o levou àquele lugar e o deixou. Tem como piorar? Tem. Me deixou. Fala: me deixou. Me deixou. Parece brincadeira de Deus. Vocês estão vendo o cenário. Agora me deixou. Aonde? Lá. Ele fala para Ezequiel: vem aqui e deixa Ezequiel. Alguém já se sentiu sozinho em alguma situação da sua vida? Amigos, muitos. Poucos os que permanecem na batalha com você. Fala. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas. Essa é mais uma. Alguém aqui já se sentiu sozinho no meio de uma situação? Já. Sabe aquele dia que você chora sozinho e você fala: eu não tenho nem coragem de falar isso para alguém? Ou, se eu falar, essa pessoa ainda vai me... Pode falar para mim, tá? Pode falar para mim. E às vezes nós pensamos que Deus também nos deixou. Sentir o abandono de Deus, o silêncio de Deus, é pior do que a situação que estamos passando. Sabe aquela coisa assim? Você está naquele... Aí você fala assim: tá tudo bem? Né? O filho: ai, porque a prova estava muito difícil. Aí você: descansa, relaxa, vai dar tudo certo. Aí você: ufa. Né? Você ouviu alguém falar. E quando você não escuta,
vezes é melhor o confronto do que o silêncio. Eu costumo falar assim, olha, o dia que eu parar de falar para você algo da sua vida, para que traga é porque eu entreguei mesmo para Deus. Deus me deixou. Aí eu falo para você, Lu, quando você vai levar o Bernardo na escola, você abandona ele ou você deixa? Você abandona o Davi ou deixa o Davi? O que você faz? Você deixa ele na escola. Claudião, quando você leva a Tamires no metrô, você abandona a Tamires ou você deixa a Tamires no metrô? Você deixa e você faz o quê? Você volta para buscar Tamires. Aleluia! Sabe por quê? Porque você entende que você, no meio dessa situação, não está sendo abandonado por Deus. Ele te deixou, mas ele está dizendo assim: ei, eu vou voltar. E eu quero dizer nessa manhã para você, ele está voltando para nossas vidas nessa manhã. Eu quero dizer, esse ano o Senhor não te abandonou. Ele vai voltar. Ele não te deixou. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Ele não nos abandonou. Ele está voltando. Ele voltou. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse tempo foi o tempo do treinamento. Porque esse tempo foi o tempo do amadurecimento. De você entender a dependência de Deus. De você entender a buscar ao Senhor sobre todas as coisas. De você clamar e só ter o único clamor ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aleluia. E eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Eu quero profetizar sobre a sua casa nessa manhã. Eu quero profetizar sobre os seus familiares nessa manhã. Que esse tempo acabou. Aleluia. Amém. Que esse tempo acabou. Existe um novo ciclo hoje sendo iniciado para nossas vidas. Deus está dando passos largos ao nosso encontro. A mão dele não está encolhida. Deus te sustenta. Envergonhado e confundidos serão todos aqueles que te perseguirem. Ele te toma pela mão direita e te diz: eu sou com você. Eu voltei, diz o Senhor. Eu voltei, diz o Senhor. O Senhor me levou, me deixou e me fez andar. Glória a Deus. O Senhor me levou. O Senhor me deixou. E o Senhor me fez andar. Talvez você entrou aqui e não quer nem ver a situação da sua vida. Você nem quer lembrar. Sabe? Não quer nem lembrar o que fizeram, o que aconteceu. Sabe aquela situação aqui que você olha e você fala: não quero nem levantar da cama. Eu quero dormir para esquecer. Porque quando o cenário é caótico, que está tudo seco, você não quer ir de encontro com aquela situação. Mas Deus o empurrou para aquele lugar. E nesses dias são dias que nós precisamos discernir um tempo profético para as nossas vidas. Elias, quando entrou na caverna, Deus deu a ele o quê? Come, bebe, fica de boa aí que eu estou entendendo o teu cenário. Mas quando Deus leva um profeta para o vale, ele tem
A situação pode até estar difícil, mas você é o profeta. E se Deus te chamou para estar nessa situação, é você quem vai abrir a boca e vai transformar o ambiente à sua volta. Quando o profeta chega, a vida volta. Quando o profeta chega, vem a cura, vem o milagre. Deus entra no ambiente, Deus muda a história, Deus transforma tudo para a glória de Deus. O reduto dos profetas está aqui nessa manhã. Amém. E se todos nós entendermos o nosso cargo de ofício nessa manhã como profeta, o diabo está derrotado em nome de Jesus. Porque quando o profeta chega, a vida. Deus diz: ande ao redor. Porque, Ezequiel, se você pisar no osso, vai quebrar. Então, Ezequiel, ande ao redor dos ossos. Ande ao redor dos ossos. Tenha cuidado. Ande ao redor dos ossos. Por quê? Deus diz: apesar de ser osso, é meu. Apesar de estar dessa forma, morto, ainda são meus filhos. Eu sou o Deus da vida. Ainda que esteja morto, viverá. Na jornada nós passamos por muitas situações difíceis. Muita gente erra, muita gente tropeça, muita gente se perde na caminhada, peca e tudo. Mas nós acreditamos que ainda que não vale, existam ossos sequíssimos, e é o que estamos vendo talvez hoje. Nós cremos que haverá vida. O que Deus vê um exército. O que Deus vê vida. O que Deus vê, Ezequiel, não pise porque é meu. Cuidado para você não pisar em gente que tem propósito. Nós vemos Moisés, ele matou um homem. Mas nem por isso a Bíblia fala assim: Moisés, o assassino. Davi pecou, adulterou. Mas você não vê a Bíblia falando o adúltero. Sabe por quê? Porque Deus vê o futuro. Os ossos estavam na superfície e não enterrados, porque ainda tinha jeito para Deus. Porque Deus não havia colocado um ponto final. Eu quero dizer, não coloque ponto final onde Deus não colocou. Talvez você está dizendo nunca mais, e Deus está dizendo: eu decido fazer o que eu quero na tua vida. Amém. Ah, Deus, não enterre seus sonhos, não enterre seu ministério, não enterre a sua família, não enterre os planos de Deus para a sua vida. Deus vai levantar um exército. Ele só precisa de uma pessoa nesses dias para mudar as situações, para abrir a boca e começar a profetizar. Aquilo que era osso vai se tornar um grande exército. E o que você vê? O que você vê, Ezequiel? O que Deus... Ele faz uma pergunta clara. O que você vê? Eu vejo desgraça. Fala a verdade. Não tampa só com a peneira. Fala a verdade. Fala do que você está vendo. A primeira coisa é falar a realidade que você está vendo. O que Ezequiel falou? Eu vejo ossos. Como? Sequíssimos. O que você vê hoje na sua vida? Fala a verdade.
que você está vendo. Não seja amedrontado por isso que você está vendo. Se secou, é porque ainda há jeito de Jesus vir e trazer vida. Abrir os olhos. Deus nos pergunta o que secou e o que está seco. E aí, esses ossos podem reviver. Esses ossos podem receber vida. Versículo 3, ele diz assim. Estou acabando, tá? Esses ossos podem reviver aqui. 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E o que ele respondeu? Ó soberano. Ó soberano. Senhor, aqui é o dono de todas as coisas. Esse Senhor é o dono de todas as coisas. Soberano, que está no controle de tudo. Se você é tão grande, Jesus, se você é tão poderoso, Deus, você sabe. Você sabe como vai ser, como tem que ser. Você está no controle de tudo. Senhor, eu creio naquela que é a tua vontade plena para a minha vida. Eu quero falar. A resposta vem da boca de Deus para você. A resposta vai vir da boca de Deus para você e vai ser a melhor resposta para a sua vida. Está em Deus. Ele não quer que você sofra, que você perca, que você viva solidão. E talvez você fale assim: poxa vida, mas é todo o cenário que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer, o tempo dele é perfeito. Talvez você está no vale e não está vendo, mas está no controle de Deus. E esse é o tempo que Deus está liberando sobre nós. Um tempo de muitas manifestações. Esse é o tempo que Deus está liberando sobre você. Um tempo de muita prosperidade. Um tempo de muita saúde. Mas que loucura! O cenário, pastora, de 2023 é caótico. Mas eu estou no meio do profeta. Eu estou envolvido com a profecia. E sobre mim haverá o escape e o livramento. Não apenas virou um ano na nossa vida, virou uma chave nas nossas vidas. Declara aí, virou uma chave na minha vida. Virou uma chave na minha vida. Aleluia. É isso que Deus está liberando sobre nós. Procura aí no Google, por favor. Qual é o menor osso do corpo humano? O menor osso do corpo humano. Tem gente bem informada nesse lugar. Se chama estribo. Estribo é o menor osso do nosso corpo. Estribo. Deus é tão perfeito. Ele é tão lindo. O menor osso fica no ouvido. Ouça ossos. Ouça ossos. Deus está dizendo: eu vou começar pelo menor. Eu vou começar pelo menor. Deus vai começar pelo menor. Talvez você esteja falando assim: eu sou o menor dos menores, eu não consigo, eu não me vejo. Mas Senhor, que palavra que é essa? Eu estou mal entendendo tudo isso. Mas eu quero dizer, Deus vai começar por você. Deus vai começar pela João de Castelhanos 141. Deus vai começar pela sua casa. Deus vai começar pela tua família. Deus vai começar por aqueles que não acreditam. Eu sou o menor, eu não tenho capacidade, eu não tenho tantos seguidores. Eu quero dizer, da
com a gente, é com você, é com o menor, é com aquele que fala. São os improváveis para esses dias. São aqueles que Deus tem guardado e preservado para esse tempo. É para você, meu irmão. Filho do homem. Filho do homem. Filho do homem aqui é a palavra humus, que significa adulto. Deus olha para Ezequiel e fala: abre sua boca e profetiza a vida. Da boca do pó vai trazer vida. Da boca do pó vai trazer vida. Profetiza. E quando ele libera a palavra, o vento dos quatro cantos, aqui ó, no versículo, pode se colocar em pé que eu já encerrei. Chore calabaxere, calabaxere, calabaxere. Chore calabaxere, calabaxere. Profetiza. Profetiza em nome de Jesus. Chore calabaxere. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. O Espírito entrou neles, e eles se puseram em pé, e era um grande exército. E é isso hoje que vai acontecer com as nossas vidas nessa manhã. Eu vejo um grande exército. Eu vejo a sua casa sendo levantada como um grande exército nesses dias. Não é o que você vê, é o que Deus vê. Você vai abrir a sua boca e você vai começar a profetizar. Sabe por quê? Não haverá mais morte. Sabe por quê? Não haverá mais divórcios. Sabe por quê? Não haverá